O Brasil é destaque no agronegócio mundial. Somos líderes na produção de dezenas de culturas e referência na pecuária. O setor é responsável pela maior parte das exportações. Emprega muitos brasileiros. Tudo isso se consolidou nas últimas 3 décadas e não deve parar. Afinal, o mundo precisa dos alimentos produzidos por aqui. Com todos esses bons números, o Brasil ocupa liderança e protagonismo no cenário internacional. E por isso este foi o tema no 15º Congresso Brasileiro do Agronegócio. Participaram do evento organizado pela Associação Brasileira do Agronegócio representantes dos variados setores, além de personalidades públicas do Legislativo, Executivo e Judiciário. Todos estão preocupados com o futuro do setor, que tem sido a base de sustentação da economia brasileira. No primeiro painel foi destacada a importância do investimento na infraestrutura e integração na cadeia. Não basta ser líder em produção, é necessário ser eficiente e ter qualidade. Já mostramos nossa competência dentro da porteira, somos capazes de produzir, de aumentar a produtividade, de fazer volumes e com qualidade. Porém, não temos o reconhecimento pela nossa qualidade, não temos a integração da cadeia produtiva. Tem que pensar cada vez mais em termos conjuntos de cadeia produtiva. O progresso técnico na agropecuária depende muito da tecnologia da informação, depende muito dos processadores, depende muito dos fornecedores de insumos e tem que se trabalhar conjuntamente. Uma visão de cadeia produtiva me parece a coisa mais importante. Você tem que ver as rodovias, via de acesso, tem os transformadores, no caso nossa Cochipé, que transforma o café, tem as outras empresas aí também, e os portos onde é exportado o produto. Então, o governante ele tem que ter o foco no setor, mas não pode ficar o foco só numa atividade. Precisa rodovia, fazer só rodovia? Não, tem que fazer porto, rodovia, segurança, tudo isso. O meio ambiente foi outro assunto levantado pelos participantes da discussão. A senadora Ana Amélia falou sobre os trabalhos realizados na Comissão de Agricultura do Senado. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da qual eu sou presidente, nós estamos concentrados em algumas prioridades. Seguro agrícola, seguro de renda para a agricultura, na proteção de efeitos climáticos. Embora o setor se comporte muito mais por 2 aspectos, o chamado CC, câmbio e clima. Então, sobre isso nós não temos o controle, mas exigir que cada vez mais a tecnologia na previsibilidade da questão do clima e também informações econômicas a respeito da questão do câmbio. A gente precisa compatibilizar as situações para que todos saiam ganhando, os consumidores brasileiros e os exportadores ou produtores que estão dedicados ao campo. Na Comissão de Agricultura temos cuidado também para que o ambiente para a produção seja um ambiente menos hostil do que é hoje em relação a vários conflitos, a insegurança jurídica e a outras matérias relacionadas a isso. No segundo painel do dia foi levantado que mesmo o agronegócio exercendo o protagonismo, é necessário organizar o setor com a união do pequeno e do grande produtor, conscientizar a sociedade sobre a importância do setor e buscar novos mercados. O caminho no momento privilegiado parece ser os acordos bilaterais, subregionais ou regionais. É onde as janelas de oportunidade se abrem. Um país que precisa ofertar ao mundo em 10 anos 40% mais comida para que o mundo cresça 20%, metade, é um país necessário para o mundo. Então a sociedade brasileira tem que perceber isso, transferir isso para o governo, para o parlamento, para que políticas públicas ocorram nessa direção. E isso só se faz se nós somos parte integrante dos grandes problemas e não dos problemas do agro. Os assuntos debatidos no Congresso servem para o agronegócio se organizar e planejar o setor no país. O que nós vimos aqui, primeiro, é de fato uma liderança extremamente importante, porém que precisa ter uma atuação mais veemente. Nós vamos ter que lidar com limites, e sempre lidar com limites obriga que você seja muito eficiente. Você tem limites no nível macro, que são os limites do planeta, que convocam o Brasil a ter uma atuação de protagonista maior ainda do que tem, por um lado, e por outro lado, os limites de orçamento, os limites da realidade fiscal brasileira se traduzem em dificuldades de crédito, ou seja, na possibilidade de uma expansão mais efetiva da oferta brasileira para de fato ser protagonista na altura do que pedem.